Glória a Deus, nesse dia 10 de janeiro de 2026, eu creio que esse dia é o melhor dia de nossas vidas, onde é que Deus nos abençoou, nos consagrou, nos fez o mais que vencedor, nos fez propriedade exclusiva dele, onde aqui você está são, você foi curado, você está sarado, porque ele falou, eu levei as suas dores, as suas enfermidades, te deixei aqui no reino do Filho do seu amor, que é o reino de Deus dentro de você, no teu coração. Então, um coração, quando ele perdoa, quando ele ama, ele está cheio do Espírito Santo, porque ele entendeu o mistério, que o troço estava oculto e hoje no coração de cada um de nós, por termos o Cristo, aquele que citou, e veio morar dentro de nós, para entendermos o mistério, porque o mistério ele foi revelado. Ali os profetas perduraram até João Batista, para que depois da cruz você entendesse o evangelho, que te deixou aqui aonde? Assentado, e Deus falando com você, que te ama e jamais te abandona, porque você está entrelaçado com o Espírito de Deus dentro de você, para que a vida eterna já esteja com você aqui, onde aqui os galardões já são entregues a nós, porque nós amamos, perdoamos, somos mansos e temos domínio próprio e entendemos, que ele falou, vinde a mim você que está cansada e sobrecarregada, que eu vos aliviarei, porque eu sou manso. Então, você quando encontra mansidão no teu coração, você recebe o Espírito Santo, que é o amor e que é o perdão. Oh, meu Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, obrigado. Eu quero com estas palavras contar as maravilhas que Deus fez. Ele me abençoou. Um lindo presente eu ganhei. Eu quero te falar do fundo do meu coração. Esse presente não tem preço. Cristo é a salvação. Esse presente não tem preço, porque é de graça. E se é de graça, eu aqui passo de graça e me sinto feliz porque Deus aqui nos ensina a palavra da verdade, da justiça, do amor e do perdão em cada coração. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Então, meu irmão, aqui, nesta manhã, nesta manhã de sábado, 10 de janeiro de 2026, vamos aqui expor a palavra de Deus. Vamos aqui falar do Pai que está dentro de nós. O Pai veio morar em nós e nos ensinar a palavra da justiça. E aqui quando eu falo, e mostro na Bíblia, Romanos capítulo 10, versículo 1 ao 4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Porque hoje é por fé que você conseguiu tudo que Deus já te deu, porque você aqui está, diante de Deus. Você lendo João, você lendo Lucas 16:16, a lei e os profetas perduraram até João Batista. Ali ficou. E Mateus capítulo 11, do 12 em diante, ali está. A lei e os profetas perduraram até João Batista. Quando você lê Mateus 22, do 34 ao 40, ali está. Você completou toda a obra do Pai, porque o Pai te ama e nunca te abandona. Mas se você estiver antes da cruz e não entrar aqui, no reino de Deus, onde aqui os galardões já são seus, Deus te deu os galardões. Está no teu coração. Quando você ama e perdoa o seu irmão, você recebe de Deus um grande galardão. Isso é para sempre, porque Ele é sacerdote para sempre, o nosso Deus. Por quê? Perpetuamente. Então Ele veio como fiador, e nos trouxe esse reino, que é do Filho do seu amor. Muitos me falam assim, mas irmão, Deus não é o mesmo? Sim, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas só que a aliança ele tirou da mão direita e colocou no esquerdo, porque ele casou com a igreja. Você não pode sofrer mais um dano lá fora, porque ele falou, não faça da minha casa um negócio, porque eu não ensinei. A minha casa é casa de oração. Hoje é chamada casa de oração, porque ele consagrou a nossa casa. Aqui nos fez um mais que vencedor. Então, se eu fizer culto todo dia na minha igreja, que eu levantei com as mãos humanas ali, eu vou ter pessoas dentro dessa igreja.
Porque todo dia alguém tem solidão, depressão, passa por um problema de casamento com os filhos e procura uma congregação. E ali, todo dia, você tem que dar oferta, tem que fazer um voto, tem que pagar um carnê. Alguma coisa tem que fazer para ajudar aquela congregação. Porque é o pastor que sai vencendo com isso. Quando eu estava debaixo da lei de Moisés, né, eu também levava alimento para a igreja, para fazer o almoço, né? E ainda pagava por aquele almoço. Levava frango, levava guaraná e pagava pelo almoço. Então, do bolso do pastor não sai nada. Só sai do nosso bolso. Então, isso aí, né, são aproveitadores da fé alheia. A minha fé é a minha fé. A tua fé é a tua fé. Eu aqui não sou contra a fé de ninguém. Mas só que quando aqui eu vou expor a palavra, eu tenho que expor em verdade e em espírito. Para que você venha me entender. Quando a minha irmã, né, uma das mais velhas, no ano 70, 80, ela entrou para a Universal de Deus, ela começou a chegar em casa e falar que os irmãos dela eram da Universal. Por quê? Acabou os irmãos, porque a falta de conhecimento leva as pessoas a esse estado, né? Porque está na carne. Então hoje ela não está mais na Universal, hoje ela passou para Quadrangular e no céu ela se encontra hoje. Então ficam mudando de congregação, mas enquanto ela estava lá, ela defendia essa congregação, que é feita por mãos humanas. Tá? Eu aqui não sou contra a fé dela, nem a fé da minha sobrinha, que hoje ela está no Universal, ela é obreira de lá. Mas ela não suporta a minha pregação. Por quê? Porque eu vou contra eles. Quando Paulo vem pregando o Evangelho, Paulo vai contra, né, a religião. Paulo vai contra os ensinamentos daqueles pastores lá na época dele, dos apóstolos, né, que sacrifica, e Paulo era contra isso. Então, 10:14 de Hebreus está lá. Com uma só oferta, ele santificou a igreja para sempre. Então a igreja está santificada. Se está santificado, não tem o que fazer contra as obras da lei. Eu tenho que ficar aqui tranquilo e a obra que eu tenho que fazer aqui é a obra natural de ajudar aquele que necessita. Essa é uma obra que eu tenho que ajudar o próximo, mas não as obras da lei, como dízimo, como Santa Ceia, como subida de monte, como a doutrina de expulsar demônio. Essas coisas assim ficou na cruz, porque ele matou o velho homem lá e trouxe o reino de Deus, onde que o Espírito Santo brilha em cada coração com esse amor que eu. Então, as pessoas, quando elas vão para uma congregação dessas assim, elas assumem aquilo ali como se fosse um clube de futebol. Como eu assumia o clube que eu amava, né? Na época, eu também era assim, por causa da paixão pelo meu clube. Então, eles têm paixão pela placa da igreja, seja ela batista, quadrangular, universal, assembleia, qualquer uma delas. Então, a placa ali é que vai salvar ela. Não, a palavra te salvou. Tanto você na católica ou na espírita, qualquer uma que seja, você está salvo pela graça. Mas o ensinamento aqui é diferente. Eu jamais posso julgar ou condenar o meu irmão, porque ele é homossexual, porque ele é assim, ele é assim. Não, isso é Deus com ele, meu amado, tá? As pessoas têm mania de falar, né? As pessoas assim que estão nessas condições, né? De ser homossexual ou algo parecido, tá no carnaval, ou vai pro samba, ou vai pro pagode, Rock in Rio, né? Essas pessoas assim, elas são filhas de Deus. Só que ainda não chegou no coração delas o conhecimento, né? Porque se for tratar de ninguém, de as pessoas ir para o céu, nenhum evangélico vai para o céu, nenhum pastor vai para o céu, porque eles cobram dízimo. E o dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. Então, se for tratar desse caso aí, tá errado. O dízimo é alimento. Para mim, ter uma postura de um cristão, uma conduta exemplar, eu tenho que falar que o dízimo nunca foi dinheiro. É alimento. Agora, se você quiser dizimar do teu coração, né? Porque você tem um bom coração, você vai dizimar. Mas eu tenho que estar ciente que o dízimo nunca foi dinheiro. Eu tenho que estar ciente que o batismo das águas é uma simbologia. O batismo da cruz, isso equivale a ser estrela de romano. Então não me ensinaram isso lá. Eu vim aprender aqui com o Espírito Santo, que nos ensina tudo em amor e verdade, em mansidão,
nosso coração. Então, quando eu leio, 16 de Levítico, do 20 ao 22, eles lá usavam bode para ir no deserto, o bode que tinha o nome de Azazel, Então ele ia lá, e aí o que acontecia? Dizia eles que levava os pecados, a iniquidade, e esse bode tirava. Mas são rituais judaicos, antes da cruz, Então, aqui no livro de Reis, 1 de Reis, capítulo 1, depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide consultai Baal-Zebu, Deus de Ecrom, e se sararei desta doença. Então eles procuravam esses deuses de Ecrom, Então esse bode, que lá eles tinham essa coisa com ele lá, tradição, dos homens antes da cruz. É como hoje, Dia 6 agora foi dia de Reis, Então tem folia de Reis. Isso aí é muito antigo. Eu até ouvia falar, numa época dessa aí, que aquele palhaço ali era o ladrão que vinha naquela turma ali, dia de Reis. É um folclore, nada contra, aquilo ali, a coisa dos antigos. Eu acho até legal, acho até bonitinho, mas as pessoas não deixam o cara entrar em casa. Por quê? Tem medo de roubar alguma coisa. Então o pastor te rouba com a Bíblia na mão, te pedindo dízimo, te pedindo oferta. Todo dia a igreja está aberta para dar oferta, então todo dia alguém entra lá e morre no dinheiro. Por quê? Não tem conhecimento. Então o Deus que eles serviam aqui, nesses livros, Deus de Ecrom, Deus Moloque, esse bode Azazel. Então quando eu leio ali 12:43 de Mateus, que ali o deserto, e a pessoa está no deserto, e aí a pessoa vai para a igreja, depois sai, então vai entrar 7 demônios dentro dela. O cara já tem um, vai entrar 7, fez 8. Então tudo isso aí é falácia, isso aí não existe. Então, quando Jesus fala aquelas palavras ali, ele fala por parábola. Então, mais para frente, quando ele fala com Paulo, ele abre o coração para Paulo. Por isso que Paulo tem o conhecimento, o entendimento. Então, tudo era sombra do bem vindouro, como agora aqui eu vou ler, Hebreus 10, versículo 1. É o que eles faziam lá, sem esse entendimento. Hebreus 10, versículo 1 em diante. Os sacrifícios antigos, o que eles faziam lá, ali no primeiro de Reis, e no livro de Levítico 16, do 20 em diante. E aqui, 10:1 de Hebreus, os sacrifícios antigos eram humanos, como hoje, continua sendo humanos, porque eu sou um espírito aqui. Como é que eu vou fazer sacrifício? Como é que eu vou tomar Santa Ceia se eu já sou um espírito aqui, já com Deus aqui nessa terra, onde que ele me ensina a ser feliz, a ser contente em toda qualquer situação e sem temor do mal, como fala o Provérbio 33. Então o bem está dentro de mim, para eu fazer o bem sem dar a quem, e amar a todos em espírito e verdade. Então aqui 10:1 de Hebreus, transição da lei para a graça, tá? Aqui a graça está chegando e a lei saindo. Por isso que eu falei, Deus continua o mesmo, ontem, hoje e sempre, porque ele é sacerdote para sempre. Só que a primeira aliança ele tirou, para que você removesse, aqui Hebreus 10:9, remover a lei, estabelecer a graça. Quando o pastor prega isso aqui na igreja Assembleia de Deus, as igrejas por aí, eles pregam segundo a carne. Por quê? A cachaça, o cigarro, o jogo do bicho, Maracanã, Carnaval, joga fora isso. Mas só que isso aí, quando você faz essas coisas lá fora, não tira a tua salvação. É garantida por Deus. Só que eu não quero ficar lá fora. Eu quero ficar aqui dentro da palavra de Deus. Porque eu tenho que ter essa conduta, essa postura, porque eu sou um homem de Deus. Eu tenho que aqui apresentar um Deus vivo para você. Então eu não posso olhar para trás, nem para lá e nem para cá. Eu tenho que olhar para frente, onde está o consumador da minha fé, que também ele é o consumador da tua fé. Então você consegue tudo porque você esperou essa fé e essa fé chegou para você. E você conseguiu tudo porque Deus é o teu pastor. Ele falou, eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Então aqui os sacrifícios antigos eram humanos
e transitória. Ó, transitória, aqui é a transição da lei para a graça. Já passou a lei, estamos debaixo da graça. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Nunca e jamais se acaba. Então, quando o pastor diz assim, que o corpo de carne ele vai entrar no céu e a nossa mente ela fica ainda entendendo as coisas, não. A nossa mente carnal ela apaga. Ela apaga porque já é no esquecimento. Você vai ler isso em Eclesiastes 9, do em diante, você vai ver que ali a nossa mente ela apaga, a carnal. Mas temos uma mente espiritual. Por isso Deus casou conosco e nos deu essa mente. Então nós temos o quê? A mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Então com essa mente aqui, o que ele fez? Ele abriu o meu coração e me trouxe o amor, a graça, o evangelho e o perdão, que aqui dentro do meu coração está no seu também. Então 10 de Hebreus, ora, visto que a lei tem sombra do bem vindouro, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. O que o pastor faz hoje nas igrejas? Faz sacrifício, ora pelo pecado do pastor, que ele diz que é um pecador, e o pecado do povo. Só que esse pecado era eles que faziam lá, transgrediam a lei lá, e a sentença veio para eles. Malaquias capítulo 1, versículo 1, foram sentenciados. E na cruz eles pagaram um preço e trouxe graça para nós. Ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. 2. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecido, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados, nós já fomos purificados. Você e eu, aquele que crê, que estão no Evangelho da Graça. Nós entendemos que ali os profetas perduraram até João Batista. João Batista foi o último, mas por isso ele ficou para escrever o Apocalipse. Por quê? Tudo do primeiro século. Para que aqui no século vindouro, aqui no século XXI, entendêssemos a palavra como se ela fosse uma história verdadeira que aconteceu no primeiro século. Para que aqui você fosse um espírito e Deus está sendo formado no nosso coração. Sempre com esse amor, com esse perdão. Os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por toda, não mais teriam consciência de pecado. Então o pecado foi tirado. Por ser uma transgressão da lei, 1 João 3, versículo 4, 5, 6, ali o pecado foi tirado, e no versículo 6, todos que falam que existe inferno, que as pessoas vão queimar lá no inferno, eles não conheceram a Deus, não conhecem Deus. Por quê? O corpo natural, ele volta à sepultura, volta ao pó, que é o inferno, né? Que tanto eles falam. E o espírito aqui que está dentro de mim volta para Deus, como o teu também volta, tá? Então, quando as pessoas julgam e condenam homossexual, essas pessoas que fazem essas coisas assim, o pastor faz pior, porque ele cobra dízimo, ele cobra muitas coisas que não é para cobrar hoje. Ele cobra porque ele faz pior do que o ímpio. Ele fala que se converteu a Cristo, mas não. Ele aceitou Jesus, mas a conversão é quando você entende. João 15,16. Não foi você que me escolheu. Eu que escolhi a vós outros para que você vá agora e dê fruto para mim, para Deus, não para o homem. Porque tem 2 evangelhos. Paulo, quando vem pegando o evangelho, tinha outro que perturbava, que é Gálatas capítulo 1, versículo 6 em diante. Então o evangelho da lei de Moisés perturba o povo. Então o povo está aí sofrendo. Por quê? Mas continua ali, na congregação dos deuses. Por quê? Ali não é Deus. Ali são outros deuses. Quando aqui forma culto de feitiçaria, ali outros deuses operando milagre. Às vezes acontece ter milagre, tá? Mas a maioria das vezes não acontece nada. Por quê? Ali eles são atores. Eles são ali pregadores, né? De um Deus de Ecrom, como já falava antes da cruz. Jesus expulsava o quê? O diabo por quê? Por Baal-zebu. Diziam eles, mas Jesus não. Ele tinha o Espírito Santo que trabalhava nele já, como filho, para que você entendesse João 14, 9. Filipe, você está tanto tempo comigo e não me conhece, porque ele estava no Pai. Por isso um só Deus, uma só fé, um só batismo, mas só que a religião vai pregar 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então são 3 manifestações. Mas quando você entra na graça, no Evangelho, o Deus é um só. É o Deus do católico, do espírita, daquele que está lá, daquele que está cá. Agora o entendimento aqui é diferente. Você aqui entrou pela porta.
e senta como Maria fez. Maria sentou e ouviu o Pai falar com ela que ela escolhera a melhor parte. Então, antes da cruz havia um inferno, onde eles queimavam lá. Mas só que depois da cruz, esse inferno é aqui, nessa terra aqui. É quando cometem ato errado e vivem sofrendo. Todos nós cometemos ato errado e sofremos. Eu sofri aos 40 anos porque eu cometi um ato errado e sofri um dano. Agora, de 40 anos para cá, eu estou no céu da terra. Ele me curou, me salvou, me libertou. Ele falou, eu não vim para os sãos, eu vim para o doente. Então, para mim, ele já veio. Está no meu coração, como ele falou. 14 no João. Não turbe o vosso coração. Para que eu já não tivesse com o meu coração mais turbado, porque já me curou. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito. Então ele foi para o Pai e veio para nós. Quando nós tivemos esse conhecimento aqui, que ele nos ensina sempre, 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 e jamais ele vai nos deixar, porque ele vai sempre nos abençoar, porque os da fé são abençoados do crente Abraão. Então aqui, o 2, né? Dom da sorte não teriam cessado de ser oferecido, porquanto o que prestam culto, tendo sido purificado, uma vez por toda, não mais teriam consciência de pecado, porque a consciência foi apagada do pecado. Por isso ele falou, né? Por isso está escrito, ele casou com a igreja, porque ele hoje é o cabeça e nós somos a igreja. O noivo não, acabou. Não existe mais o noivo hoje. Mas só quem está lá, nas congregações lá, debaixo da lei, ainda estão com o noivo. 3. Entretanto, nesses sacrifícios fazem recordações de pecado todos os anos. Por quê? Por que lá na igreja do católico, né, o padre está lá e os irmãos vão se confessar com o padre? Eu trabalhei lá na casa do padre 6 anos, Rio Comprido, lá na igreja de São Pedro, e lá as pessoas iam o dia todo confessar com o padre. E eu ficava, meu Deus do céu, como é que acontece? É porque as pessoas são abençoadas. Elas têm problema e confessam com o padre, com o pastor, ou com a pastora, ou com a profeta. Não, aqui o profeta é o Cristo. Eu tenho que me consultar aqui na palavra, porque aqui tem a resposta de Deus para nós. Ele aqui pergunta e ele dá a resposta, para que você entenda. 4. Por quê? É impossível que o sangue de touros, tá vendo? É o que eles faziam lá. E de bode, ó, bode lá, tá? Lá em Levíticos 16, do 20 a 22. Bode remova pecado. Então, para eles lá removia. Eles tinham esse entendimento. Então, o pastor não vai gerar nosso pecado. Por quê? Jesus tirou na cruz e nos trouxe aqui um reino inabalável. 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Então, ele não queria sacrifício nem oferta, porque formou um corpo para ele. Oséias 6,6, ele falou, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia, mais que holocausto. Então, já lá o profeta ensinando antes da cruz. E hoje as pessoas não aprenderam ainda. Então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro, está escrito, a meu respeito, para fazer, Deus, a tua vontade. 8. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, ele não gostava dessas coisas. Por isso ele acabou com tudo. Que se oferece segundo a lei. Por isso que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quem entende isso aqui entrou no paraíso, aqui no coração, recebendo de Deus o amor e o perdão. 9. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele fez a vontade de Deus. Toda a vontade ele fez. E trouxe para nós aqui o quê? O amor e o perdão. Remove o primeiro, remover a lei, para estabelecer o quê? O segundo, que é a graça. Então, ele estabeleceu a graça no nosso coração, o evangelho. Por isso que pela graça você está salvo. Na mente. E você entrou aqui, aonde? Naquilo que Deus ensinou ao apóstolo Paulo. Por isso ele combateu o mau combate, como aqui eu faço. Mas está escrito, sim, 2 Timóteo 4,6, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então a fé está dentro de mim. Essa fé, quando eu ouço a palavra aqui, tanto para mim quanto para você, Romanos 10,17, a fé vem para você ouvir e ouvir Deus falar ao teu coração. A palavra do amor e do perdão. Por isso você é abençoado, mais que vencedor. Irmão, espero que você entenda. Receba o meu abraço. O amor de Deus está dentro do coração de cada um de vocês, no meu coração. Dê um like nessa mensagem, porque você está salvo pela graça. Você entrou aqui
Tá só pela... Você está na católica, você está bem lá, continua lá. Você está no espiritismo, está bem, continue lá. Mas se você sentir vontade de sair e entrar aqui nessas cartas de Paulo e entender que tudo já foi consumado, não existe nada a fazer hoje quanto às obras religiosas, tudo já foi pronto, para que você que entendesse que temos que amar a todos em espírito e em verdade. Quando as pessoas começarem a entender isso aqui, quando eu falo, né, para um irmão aqui, quando eu passo aqui, eu até começo a rir, amor da minha vida, ele me olha assim, meu Deus do céu, o que é isso, meu Deus, esse cara está falando para mim, ele não me conhece, mas Deus me conhece e conhece o meu coração, conhece o meu amor, o meu perdão, que assim eu sou. Na minha casa, eu era no meu trabalho, né? Na minha casa eu sou assim, onde eu for, eu sou assim, transparente, nada para debaixo do tapete, tudo aqui às claras. Por isso, eu quero com estas palavras contar as maravilhas que Deus fez. Ele me abençoou, ele é um presente que eu ganhei. Eu quero te falar do fundo do meu coração. Esse presente não tem preço, é de graça a salvação. Então, meus irmãos, eles pedem dinheiro toda hora. Eles pensam que nós somos banco. Meu Deus do céu. Para que isso, gente? Porque tudo já está pronto. Se eu pregar por amor, né, com a paz no meu coração, né, eu quando conheci essa palavra aqui, eu falei, meu Deus do céu, eu vou ajudar esse pastor, porque essa palavra aqui me mexeu comigo. E eu ajudava mesmo. Entendeu? Então, por isso que Deus me ama, como ama você, ama aquele que crê, e nunca nos abandona. Então, eles pensam que o católico, que o espírita, que aquele que está lá fora, não vai para o céu. O céu começa aqui, na tua casa, no teu trabalho, no teu coração, quando você ama o seu irmão. Mas o amor de Deus, tá? Não é paixão, amor de Deus no coração. Irmão, espero que você receba no coração essa palavra de amor e de perdão. Dê um like nessa mensagem, porque Deus jamais vai nos deixar. Ele jamais vai nos abandonar, porque já não sou eu mais quem vive. Cristo vive em mim, como vive em você, para entender o evangelho de poder, de amor, de moderação no coração. 2 Timóteo, capítulo 8, 9, ali está. O evangelho é o poder. Quando eu leio Mateus, quando eu leio Lucas, João, livro histórico, ali o testador está vivo. Mas quando ele vem, no final de Atos até Hebreus, aí sim, o Espírito Santo foi revelado e já está dentro de você, onde você tem o poder. Glória a Deus, obrigado, meu Pai, por essa palavra. Amém. Graças a Deus.